Olá, pessoal. Eu venho aqui apresentar para vocês o trabalho intitulado Análise Econômica Financeira das instituições de ensino superior brasileiras privadas listadas na B3 durante a pandemia da Covid-19, tá? Os autores deste trabalho: Juliana Félix, Ana Raquel, Patrícia Lacerda, que sou eu, e André Secunda. O objetivo central da pesquisa foi analisar o efeito, da Covid nos indicadores financeiros das empresas do segmento de educação na B3. Uma vez que, pelo fato de tais empresas terem sido diretamente impactadas pela pandemia, da Covid-19, é razoável supor que seu desempenho tenha sofrido mudanças significativas após a pandemia, analisando o ano de 2020 em comparação com o período pré-pandemia de 2019. Então, para tanto, foram analisados 10 índices, englobando indicadores de liquidez, rentabilidade e endividamento, através de técnicas estatísticas de testes paramétricos e não paramétricos de diferenciação de métodos. A empresa que obteve melhor desempenho foi a Anima, que registrou aumento tanto nos índices de liquidez, como também redução nos índices de endividamento, e a gente vai poder ver isso no decorrer do trabalho, tá? Quais indicadores nós utilizamos para análise, Quais indicadores econômicos financeiros? Liquidez corrente, liquidez seca, liquidez imediata, liquidez geral, retorno sobre o investimento, giro do ativo, margem operacional, retorno sobre o patrimônio líquido, relação de capital de terceiros com capital próprio e relação de capital de terceiros com passivo total. No trabalho vocês têm acesso a fórmulas, as fórmulas que nós utilizamos, assim como também como a gente interpretou cada índice desse. Instituições de ensino superior na B3 e a Covid-19, Por que esse contexto? Por que a escolha desse contexto, Os sistemas educacionais, eles foram afetados pela pandemia da Covid-19 em nível mundial. Em mais de 150 países, houve fechamento generalizado de instituições de ensino, como as escolas, faculdades e universidades. Então, vale destacar que a educação tem um papel extremamente importante na sociedade, pois contribui para a formação de profissionais mais capacitados e, consequentemente, com melhores possibilidades de inclusão no mercado de trabalho. Então, se o segmento educacional privado, cabe ressaltar que o segmento educacional privado, ele representa, segundo os dados do último censo da educação superior em 2018, 88,21% do total de instituições de ensino superior e 71,16% do total de cursos e 70,21% de total de matrículas. Então, ele é um setor de extrema representatividade no contexto educacional, o setor de ensino superior privado aqui no Brasil. Então, por isso ele foi escolhido para análise dessa pesquisa, na perspectiva de analisar como é que esse setor ele acabou sendo afetado diante da pandemia da Covid-19, que aconteceu no ano de 2020, até porque a gente sabe que o reflexo ainda está sendo, podendo ser observado agora em 2021. Então, essas foram as instituições estudadas e analisadas, tá? Anima, Cognita, Ser Educacional e o Educast. Qual metodologia a gente utilizou para esse trabalho, Esta pesquisa ela trata-se de um estudo empírico analítico por meio de dados secundários coletados na B3, com o objetivo de comparar os resultados dos indicadores econômicos financeiros, tá? Os dados foram coletados através do site da B3 e analisado o período pré-pandemia 2019 e pós-pandemia 2020. Foram calculadas as medidas estatísticas
E depois foram aplicados os testes Japir-Wilk para verificar a normalidade, e em seguida testes paramétricos, como o teste T para variância diferentes, que consiste na comparação de média de dois grupos independentes de observação utilizando amostras representativas, ok? Então, na análise de resultados, eu só trouxe aqui a última tabelinha que traz, de fato, a aplicação do teste, né, do teste T paramétrico, e a gente pode observar, né, conforme essa tabelinha 3, o resultado do teste de média evidencia que apenas as variáveis liquidez imediata, liquidez corrente e liquidez seca tiveram diferenças estatisticamente significativas no período pré e pós-Covid 2019, dentre as instituições de ensino, né, do setor de educação analisado. Todas as demais variáveis, quando comparados os 2 anos, não tiveram diferença em suas médias no período analisado. Então, o que é que isso pode mostrar para a gente? O que é que isso significa de fato, né? O resultado, o resultado verificado, ele é coerente, né? Com o fechamento dos estabelecimentos do ensino superior, as IES privadas com serviço EAD, bem como aquelas que conseguiram se adaptar rapidamente com a realidade de aulas virtuais, saíram na frente, agariando alunos de outras instituições sem a mesma agilidade, ou em especial de universidades públicas, né? Que foi mais moroso esse trato em relação às aulas remotas, EAD. Com isso, é de se esperar, de fato, aumento nos recebimentos de caixa dessas empresas, o que afeta sua liquidez, como verificado. Mas alguém pode perguntar por que esses efeitos ficaram restritos aos indicadores de liquidez a curto prazo e não se estenderam, por exemplo, para indicadores de rentabilidade e outros de endividamento. Isso pode se dever, por exemplo, né, a gente pode inferir que se deve ao fato de investimentos que tiveram que ser realizados pelas empresas para trabalharem de forma remota, bem como a elevação do volume de despesa, de modo que a sua rentabilidade não tenha sido afetada significativamente, embora a liquidez sim, tá? Então, como o setor educacional ele foi e continua sendo impactado diretamente pela pandemia da Covid-19, era de se esperar um volume maior de mudanças significativas nos seus indicadores. Porém, os dados não evidenciaram isso, conforme discutido, principalmente discutido no trabalho, que vocês podem ver com mais detalhes, tá? Os resultados. Então, cabe salientar que a pesquisa não analisa se houve ou não práticas de gerenciamento de resultados nos indicadores analisados, o que seguramente influenciaria as conclusões do teste realizado, se limitando tão somente a analisar os referidos indicadores e a existência de diferenças significativas entre as médias dos dois períodos. Então, concluindo, as empresas Ser Educacional e Udcast apresentaram resultados semelhantes, com aumento do índice de liquidez e também nos índices de endividamento. A Cogna apresentou o pior resultado, apesar de ter o aumento nos índices de liquidez, houveram reduções em seus índices de rentabilidade e significativo aumento nos seus índices de endividamento. Adicionalmente, o resultado do teste de média evidenciou que apenas as variáveis liquidez imediata corrente e liquidez seca tiveram diferenças estatísticas significativas no período pré e pós-Covid, dentre as instituições do setor educacional analisadas. Todos os demais indicadores não tiveram diferenças entre as médias no período analisado. Por fim, ao concluir esta pesquisa, é possível verificar que as consequências econômicas financeiras advindas da pandemia não foram uniformes para as instituições de ensino superior listadas na B3. Com isso, eu encerro a apresentação, agradeço a atenção e fico aberto às dúvidas no dia da exibição desse vídeo.